acabar, vocês têm que consentir aí, tá? Quem não consentir vai ser removido da sala. A Larice. Presente, professor. Show. Alice. Presente. Amanda Correia. Presente, professor. Amanda Gabriela. Amanda Gabriela. Presente. Amanda Santos. Amanda Santos. Ana Vitória. Ela tá sem microfone. A Amanda Santos tá sem microfone, professor. Ela mandou presente aí do ladinho. Tá. Pessoal, aproveitando a deixa da Amanda Santos, tem que ter microfone, tá, pessoal? Para a semana que vem tem que ter. Quem não tiver com qualquer probleminha, pode entrar em contato com o São Lucas, que tem uma galera aí de serviço social para dar um apoio, beleza? E aí a gente tenta viabilizar o microfone. Lembrando que dá para acessar a videoaula também pelo celular, né? Onde o microfone normalmente funciona. Ana Vitória. Presente. Andrew. Presente. Ardines. Presente. Betânia. Betânia. Brenda. Presente, professor. Bruna. Presente. Roberto. Presente. Carolina Elisa. Presente. Carolina Liz. Presente. Daniel Felipe. Daniel. Presente, professor. Dominique. Presente. Douglas. Presente. Emanuela. Emanuela. Gabriel de Miranda. Presente. Gabriel McLeans. Presente, professor. Giovana. 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 Presente. Juliano. Presente. Henrique. Presente. Isabela. Isabela Cunho. Isabela. Não. Jefferson. Presente. Jorge André. Jorge André. Josi. Presente. Cauê. Presente. Larissa Santos. Larissa. Professor, a mesma coisa. Acabou de mandar o WhatsApp dizendo que não está funcionando e falou aqui no chat, ó, o microfone. Ah, tá. É só o microfone que não funciona, né? Mas tá aí, beleza. Emanuela também deu problema. Deixa eu resolver aqui. Se vocês virem alguém falando aí no chat que está sem microfone, me avisem, por favor, quem tiver microfone. Eu tô em outra tela. Josi já foi, Cauê. Ah, não, já fui até a Larissa, né? Lauro. Lauro Naro. Presente, professor. Assim não serve. Alô? Oi, é o Guedes? Presente, professor. Tá ok? Tá ok. Lucas. Lucas dos Anjos. Presente, professor. Marcos Daniel. Presente. Marcos Caminha. O Caminha saiu da reunião, acho que deu problema. Tela da mãe.
Ele estava online, não era ainda agora, não era? Eu fui Acabou de ativar o sair. microfone e professor, ele desliguei. caiu agora. Caiu agora. Eu fui ativar o microfone e Caminha, né? desliguei. Presente aí. Alô, beleza, Caminha. Foi mal. Marcos Vinícius, Facundo. Gente, esse Marcos Vinícius tem nome para mais de merda. Marcos Vinícius Lima de Souza do Carmo Facundo. É príncipe, é, meu filho? Cadê? Tá aí, Marcos Vinícius? Não? Mariana. Marco Vinícius respondeu no chat. O Marcos Vinícius Lima de Souza do Carmo Facundo? Foi, esse mesmo. Beleza. Beleza. Marina. Presente. Marinês. Presente. Melissa. Presente, professor. Milena. Presente. Natália. Presente. Pedro Carneiro. Presente. Pedro Henrique Maia Nunes. Presente. Pedro Hermógenes. Presente. Rafael. Rafael, presente, professor. Rafaela. Presente. Rayara. Rayara, presente. Raimunda Cristina. Presente. Ricardo. Presente. Robert. Presente, professor. Tiffany. Presente. Leonardo. Presente. Evelene. Presente. Jonas. Jonas Filho, direto do Acre, presente ou ausente? Ausente. Maicon. Presente. Letícia. Presente. Uni. Presente, professor. Adinho. Presente, professor. José Abrantes. Presente, professor. Ô, minha gente, que saudade que eu tô de vocês, que pariu. Esse negócio de teletrabalho, né? A gente se vira, mas você vê um negócio simples que é fazer chamada, vira um negócio. Oi, Pinhão entrou. Isso, Professora, eu tive um problema no microfone. Não consegui. Isabela, minha filha. Ainda, quem tá falando com Isabela, eu resolvi. Era quem mais que ia falar agora? Eu tive um problema no microfone na hora da chamada. Betânia. Betânia. Era ainda. Betânia, pronto. Alguém mais? Não? Valeu, Tudo bem? O chat, nada, Betânia. Tudo certo aqui, ninguém mais precisando de resolver coisa. Vamos salvar a chamada. O meu pegou aí, né? Quem Consegui, é? né? Quem é? Peraí. Caminha. Caminha, botei Caminha. Ah, beleza. Nada, Isabela. Que coisa, né, gente? Fazer chamada. Enfim, né? É o que tem. Chat aqui, tudo bem, tudo em ordem. Vamos lá, mandei um materialzinho aí para vocês. Acredito que a grande maioria leu, né? Até porque vocês tiveram mais de uma hora para ler aí uma meia dúzia de páginas a respeito de princípios do direito processual do trabalho, né? E aí, na aula passada, a gente até já comentou a respeito de um muito importante, que é o princípio do acesso à justiça. Na verdade, é um princípio constitucional, né? Uma garantia constitucional processual. E, enfim, nós discutimos de que forma isso vem afetando o processo do trabalho por meio da reforma trabalhista, né? Então, hoje a gente passa a falar um pouco mais sobre outros princípios. Vocês devem ter notado que o testículo que eu mandei é um testículo bem focado no direito processual do trabalho, né?
ele não entra muito assim em princípios de natureza constitucional e processual civil. Então, eu quero comentar alguns desses com vocês, né? Bom, primeiro pensar aí que o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, traz para a gente o princípio do devido processo legal, o processo legal devido, que é a origem de todos os demais princípios do direito processual, qualquer ramo do direito processual, mas é também uma convergência, né? Como se a gente pudesse imaginar que o devido processo legal origina determinadas normas e essas normas efetivam o devido processo legal. Então, quando a gente fala, por exemplo, do juiz natural, da instrumentalidade das formas, da efetividade, da razoável duração do processo, tudo isso decorre, então, do devido processo legal e, simultaneamente, faz com que ele se efetive. Então, sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que o devido processo legal é o coração, né, do direito processual. Segundo princípio aí de ordem constitucional também, que eu quero relembrar a vocês, é o princípio do juiz natural, que vai dizer para a gente que é vedada a criação de juízos e tribunais de exceção, e lá no inciso 53, a gente tem a disposição de que é obrigatória a observância estrita das regras de competência, né? E aí, na próxima aula, a gente começa a estudar a competência da Justiça do Trabalho, e eu menciono aí para vocês os dois dispositivos mais importantes desse conteúdo, que são, sem dúvida nenhuma, o artigo 114 da Constituição, que traz para a gente a competência material da Justiça do Trabalho, portanto, estamos falando de normas de ordem pública, inderrogáveis, improrrogáveis, enfim, tudo aquilo que o professor de Processo Civil 1 ensinou para vocês. Eu sei que vocês aprenderam muito bem, porque eu ouvi dizer que é um professor excelente. E agora o artigo 651 também da CLT, que é o dispositivo que trata para a gente da competência territorial no processo do trabalho, né? Um pouquinho diferente do processo civil, mas a gente vai ver isso aí com calma daqui umas 3 ou 4 aulas. Princípio da isonomia, também naturalmente um princípio constitucional, previsto no CPC, artigo 139, vai falar para a gente que o juiz tem que tratar as partes com igualdade, né? E aí eu quero problematizar com vocês uma questão bem importante, bem marcante, inclusive, do processo do trabalho, que é o uso do jus postulandi, né? O artigo 791 da CLT fala para a gente que as partes podem demandar e ser demandadas na Justiça do Trabalho, independente da presença de advogados, né? E aí a gente pode ter um problema muito significativo se a gente pensar, por exemplo, em um trabalhador que comparece à Justiça do Trabalho sem advogado e vai demandar contra uma empresa que tem advogado. Então, assim, evidentemente se trata de uma faculdade, a parte não é obrigada a comparecer sem advogado ou com advogado. Mas vocês vão de convir comigo que aquela parte que comparece acompanhada de advogado é uma parte que tem muito mais afinidade com o discurso jurídico processual e que, portanto, vai ter diversas vantagens ali naquele jogo, né? Então, o juiz do trabalho tem que ter uma sensibilidade muito grande nesse momento para ele entender, primeiro, a lei não resolve esse tipo de problema, né? A lei não diz assim, se o trabalhador comparecer sem advogado, tem que suspender a audiência e nomear um defensor, por exemplo, ou pedir defensor público federal. A gente não tem essa solução na lei, né? Mas o juiz do trabalho vai ter uma sensibilidade ali nesse momento. O que eu já ouvi falar foi de um caso em que o juiz pediu delicadamente ao advogado do reclamado que a audiência fosse suspensa por acordo entre as partes para que o reclamante comparecesse com um advogado, né? Então, foi um caso bem peculiar e acabou constando em ata que ia, mediante acordo das partes, suspender a audiência, né? Então, assim, o juiz não tem suporte legal, não tem uma regra para ele fazer isso. Então, se ele não tivesse ali jogado com as partes e pedido, doutor, por favor, quebra o galho, vamos adiar isso daqui, se ele tivesse que decidir, seria uma decisão passível de recurso, sem dúvida nenhuma, porque a gente não tem fundamento legal para isso, né? Repito.
E aí, então, a gente vai dizer que no processo do trabalho, mais do que uma simples isonomia, a gente tem que buscar uma paridade de armas, permitir que ambas as partes atuem com armas equivalentes, né? De modo, então, aqui nesse exemplo, a gente teria que pensar numa saída para essa disparidade, né, de parte com advogado versus parte sem advogado. Próximo princípio aí, o princípio da inafastabilidade jurisdicional, tem tudo a ver com o artigo da última aula, né, em que comentamos o acesso à justiça, previsto aí no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e hoje eu quero comentar com vocês 3 ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas pelo Supremo, as ADI 2139, 2160 e 2237, que são ADIs que dizem respeito à constitucionalidade do artigo 625D da CLT. Esse é um dispositivo que foi criado aí no começo dos anos 2000, se eu não me engano, e que trouxe a Comissão de Conciliação Prévia. A ideia do legislador foi basicamente dizer assim, olha, ao invés de a parte mandar todos os seus problemas para a Justiça do Trabalho, seria interessante que ela previamente tentasse composição com a empresa, né? Então, vai trazer, inclusive, garantias para os empregados que compõem a Comissão de Conciliação Prévia, garantia de emprego, né? Estabilidade provisória, enfim. E aí, qual foi o problema? O 625D diz assim, ó, qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida a CCP. E aí, a Justiça do Trabalho vinha entendendo que era um requisito da reclamação trabalhista. Então, para eu ajuizar a reclamação trabalhista, eu precisava levar uma certidão de que, ajuizada uma reclamação prévia na Comissão de Conciliação Prévia, não houve acordo. E por isso, então, o juiz do trabalho teria que decidir. E aí o Supremo disse, olha, não é bem assim. Esse será, parece ser uma norma impositiva, mas, na verdade, a gente tem que interpretar ele de acordo com a Constituição. E considerando que a Constituição não limita o acesso à justiça para esse caso, a gente tem que entender que, na verdade, qualquer demanda de natureza trabalhista poderá ser submetida à Comissão de Conciliação Prévia, poderá ser submetida à CCP. Se o empregado não quiser, tudo bem, ele pode ir direto no Poder Judiciário e o juiz vai ter que decidir a causa do mesmo jeito, beleza? Então, fica aqui um exemplo, né, de julgados em que o Supremo tutelou a inafastabilidade jurisdicional e temos aqui, então, uma questão totalmente pertinente do direito processual, né? Outro princípio aí de ordem constitucional, o princípio do contraditório e ampla defesa, é um princípio que certamente vocês já ouviram falar dele com bastante frequência. Devo ter comentado com vocês, confesso que não tenho certeza, de que o contraditório e ampla defesa tem uma série de, como é que eu posso dizer? Uma série de desdobramentos, né? Então, a gente tem que entender que o contraditório e ampla defesa, para se efetivar, eu tenho que ter conhecimento sobre o que está sendo debatido, eu tenho que ter a oportunidade de debater, eu tenho que ter o direito de pedir a produção de provas, eu tenho o direito de participar da produção de provas, o juiz é obrigado a se manifestar quanto à prova que eu produzi. Então, é um princípio assim, muito amplo, né? Um princípio bem central do direito processual. E aí eu trago para vocês, por exemplo, a OJ, faltando eu dizer de onde é, né? OJ 142 da SBDI 1. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Cadê aqui? OJ 142 da SBDI 1. Beleza? E aí, então, o TST, reparem, ele já trazia disposições, né, efetivando o princípio do contraditório e ampla defesa, já bem antes do Código de Processo Civil de 2015 dizer que era obrigatório ouvir a parte contrária quando tivesse embargos de declaração com efeitos infringentes, né? Vocês devem ter visto lá com o professor Jorge,
que os embargos de declaração podem ter, dentre outras coisas, o objetivo de modificar a decisão, né? A gente sabe que os embargos têm o intuito de sanar uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão judicial, e aí, eventualmente, pode ser que esses embargos de declaração tenham o intuito de mudar a decisão, porque, às vezes, o fato do juiz suprir aquela omissão muda todo o resultado, né? Talvez ele não tenha dito isso assim com muito bons olhos, porque o Poder Judiciário não gosta muito desse dispositivo, não, sabe, pessoal? E ele é juiz, inclusive juiz de turma recursal, então é muito possível que ele não goste muito. É um dispositivo claramente inserido no CPC pela advocacia, né? O Poder Judiciário muitas vezes significa retrabalho, e eu entendo perfeitamente a posição de alguns juízes quando comentam isso, né? Até porque muitos advogados abusam e, enfim, usam os efeitos infringentes com o objetivo de rediscutir o mérito, coisa que é para ser feita na apelação. Mas, enfim, vamos lá. Próximo princípio é o princípio do duplo grau de jurisdição. É um princípio que certamente eu comentei com vocês lá no Direito Processual Civil 1, e eu certamente defendi para vocês que esse princípio não é um princípio constitucional. E eu digo isso especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, analisando a Lei 5584, artigo 2º, parágrafo 4º especificamente, entendeu que esse dispositivo é constitucional. Ele fala para a gente assim, olha, não cabe recurso contra a sentença nos ritos de alçada, são aquelas ações de até 2 salários mínimos, salvo matéria constitucional. Então, assim, a matéria constitucional pode ser discutida, mas isso não significa necessariamente duplo grau de jurisdição. Afinal de contas, eu não posso discutir matéria fática, eu não posso discutir matéria probatória, eu não posso discutir matéria de lei federal, eu não posso discutir divergência jurisprudencial, porque a limitação recursal aqui é muito significativa. Então, o Supremo dá indícios, no agravo regimental no recurso extraordinário 553683, de que o duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional. E a gente tem também um outro indicativo de que o duplo grau não é uma garantia constitucional, ao passo que tanto o processo do trabalho, já há muitos anos, e agora o processo civil, positivam aí o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Lá no Código de Processo Civil, copiou o processo do trabalho, a gente tem à disposição dos artigos 1009 e 1015, que trazem esse sistema da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, e o TST explica para a gente algumas exceções excepcionalíssimas desse princípio na súmula 214, né? A gente vai estudar esse princípio depois com calma, tá bom? Quando a gente for estudar recursos. Mais um princípio de natureza constitucional, previsto aí no 93.9 da Constituição Federal, é o princípio da motivação das decisões, né? A Constituição fala para a gente que as decisões judiciais devem ser fundamentadas. E aí é importante a gente destacar que o 93.9 da Constituição, quando diz que as decisões têm que ser fundamentadas, motivadas, ele está falando para a gente de duas coisas. Primeiro, a parte tem o direito de compreender por que razões o juiz chegou àquela conclusão. A gente diz, então, que a fundamentação, nesse sentido, tem uma eficácia endógena. Eficácia endógena da fundamentação é esclarecer para as partes os motivos que conduziram o juiz a decidir de um determinado jeito e não de outro. Mas, além da eficácia endógena para dentro do processo, para as próprias partes, a gente tem uma eficácia exógena da fundamentação, que é aquela eficácia em que o juiz se coloca à disposição da sociedade para prestar contas, para explicar para ela, né, explicar para a sociedade que o juiz está decidindo as causas com base no que o Poder Legislativo decide. Claro, né, pessoal, dentro de um sistema de controle de constitucionalidade que eu não preciso nem lembrar a vocês que existe, né, mas explicando, então, para a sociedade que o juiz está fazendo
o que o ordenamento realmente espera dele. Ainda falando de motivação das decisões, é importante a gente lembrar lá do Código de Processo Civil, no artigo 11, por exemplo, que vai dizer que é vedada a prolação de decisão surpresa, né? E o 489, parágrafo 1º do CPC também, vai dizer para a gente o que não é uma decisão fundamentada, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos assim, se vocês me perguntarem o que é uma decisão adequadamente motivada, adequadamente fundamentada, eu não vou saber te dizer, mas eu sei te dizer o que é uma decisão não fundamentada, porque o 489, parágrafo 1º do CPC, diz para a gente, não se considera fundamentada uma decisão que se resume a transcrever o dispositivo legal, a mencionar o dispositivo legal, aquela decisão em que o juiz não faz uma efetiva subsunção do caso à norma concreta, né? Aquele juiz que copia julgados, né, anteriores sem fazer as adequações necessárias para o caso concreto, aquele juiz que utiliza precedentes que não tem nada a ver com as calças, né, como diria o ditado popular, aquele juiz que declara inconstitucionalidade sem dizer quais parâmetros ele utilizou no controle, enfim. Então, o 489 fala para a gente que é uma decisão não fundamentada e a Instrução Normativa 39 do TST fala para a gente que esse dispositivo é plenamente aplicável. Já aproveito para destacar para vocês a importância de darem uma boa lida, assim, pode ler umas 3, 4 vezes, a Instrução Normativa 39 de 2016 do TST, é uma instrução normativa, naturalmente, de natureza administrativa, então ela não vincula os juízes, mas, evidentemente, o juiz tem que pôr a mãe na consciência, né, e compreender que essa Instrução Normativa 39 foi feita pelo Pleno do TST. E se o juiz do trabalho ficar desobedecendo essa instrução normativa, o processo dele vai chegar no TST e vai ser modificado do mesmo jeito, sendo que, portanto, essa rebeldia dele só vai atrasar. Então, digamos que não é obrigatória, mas é um baita de um estímulo para esse juiz fazer o negócio direitinho. É que nem a nossa estrelinha, sabe? Não é obrigatório fazer as estrelinhas que eu faço, mas é bom que faça, né? Porque vai que lá no final você está reprovado e precisa de ponto. Você vai ter que me mostrar as estrelinhas, né? E fiquem tranquilos, não tem estrelinha nenhuma ainda, e se tiver, vai ser pelo Google. Mais um princípio que eu quero comentar com vocês é o princípio da publicidade, não é um princípio novo para ninguém, certamente, mas eu quero destacar para vocês uma peculiaridade do processo do trabalho, que é o fato de que qualquer ramo do judiciário que vocês acessarem os sistemas, vocês vão conseguir pesquisar pelo nome da parte, diferentemente aqui do judiciário trabalhista, em que não é permitida a pesquisa pelo nome do empregado. Isso é uma forma de proteger esses empregados, porque certamente o empregador não gosta de empregar trabalhador que já demandou contra ex-empregador, né? Então, para evitar a famosa lista negra, não é possível pesquisar pelo nome do empregado. Claro que os usuários internos, né, pessoal, os servidores da Justiça do Trabalho conseguem pesquisar, mas o público externo não consegue. Princípio da vedação da prova ilícita, a gente também já comentou aqui no processo do trabalho, ele ganha uma importância bem significativa, né? A gente tem demandas que vão exigir, às vezes, uma prova de emboscada, uma prova colhida por meios um tanto quanto escusos, mas a gente sempre vai pensar assim, era possível produzir a prova de outra forma? Então, vamos pensar, é possível o empregado, ou a empregada, né, como mais frequentemente ocorre, demonstrar a ocorrência do assédio sexual sem fazer isso por meio de um print de WhatsApp, sem fazer isso por meio de um celular gravando que ele botou no bolso, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que relativizar aquela necessidade de produção de prova mediante contraditório pleno, porque determinadas situações são, de fato, delicadas, né? E inviáveis de serem provadas de outras formas. Dúvidas, pessoal?
Nada? Maravilha. Próximo princípio que eu quero comentar com vocês é o princípio da demanda, ou do dispositivo, ou o princípio da congruência. Esse princípio, ele é a soma, né, o resultado da soma de duas disposições, que são o princípio da inafastabilidade jurisdicional, lá da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35, vai dizer para a gente assim, a lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, né? E o CPC, artigo 2º, vai dizer para a gente que o juiz não atuará salvo mediante provocação das partes. Então, aqui, de um lado, a gente está dizendo que a jurisdição é inafastável, e aqui a gente está dizendo que a jurisdição é inerte. O resultado disso é o princípio da demanda ou do dispositivo, que vai dizer para a gente, então, que para cada pedido eu tenho que ter uma exata correspondência para o provimento jurisdicional. De modo que quando uma sentença não obedece essa efetiva correspondência, né, essa efetiva correlação, essa congruência entre o que foi pedido e o que está sendo decidido, a gente tem vícios, né, que são os vícios da sentença extra petita, quando o juiz extrapola, decide algo de natureza distinta do que foi pedido, a sentença ultra petita, quando o juiz ultrapassa aquilo que foi decidido, ou seja, quando ele dá numericamente, quantitativamente, além do que foi pedido, e a sentença citra petita, quando o juiz deixa de se pronunciar a respeito de um determinado pedido ou de uma determinada causa de pedido. Se a gente fosse pensar em sentenças trabalhistas defeituosas, a gente poderia dizer, por exemplo, que a parte pediu aviso prévio e o juiz deu hora extra. Isso é uma sentença extra petita, né? Veja, a parte pediu uma coisa de uma natureza e o juiz deu outra de outra natureza. A parte pede aviso prévio e o juiz dá hora extra. Isso é uma sentença extra petita. Sentença ultra petita seria aquela em que o empregado pede 5 mil de danos morais e o juiz dá 10 mil de danos morais. Ele obedece a qualidade, né, dano moral, tanto no pedido quanto no provimento, mas o quantitativo foi ultrapassado. O reclamante pediu 5, o juiz deu 10. E a sentença citra petita seria aquela em que o juiz deixa de se pronunciar, por exemplo, quanto ao pedido de reflexos das horas extras sobre o 13º, por exemplo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, para o fato de que o direito processual do trabalho adota um princípio chamado princípio da extrapetição. Princípio da extrapetição. Determinadas situações, a Justiça do Trabalho pode decidir, ainda que não tenha havido pedido, tá? E o caso dos reflexos é um dos exemplos em que o juiz pode decidir, ainda que não tenha havido pedido. Por exemplo, a parte pede 2 horas extras por dia ao longo de um ano inteiro. Ela diz que todo dia fazia 2 horas extras, no período de um ano. Vocês sabem lá do direito material do trabalho que as horas extras que são habituais são horas extras que refletem no cálculo do aviso prévio, no cálculo do 13º, no cálculo das férias. Então, esses reflexos podem ser deferidos pelo juiz, ainda que não tenha havido pedido. Mas nunca pode acontecer da parte pedir o aviso prévio e o juiz deferir as horas extras. Tudo bem? Reflexos de horas extras no aviso prévio pode. Pedir hora extra e dar aviso prévio não pode. Pedir aviso prévio e dar as horas extras não pode. Professor, qual que é a diferença de reflexos para horas extras? A hora extra é a hora efetivamente trabalhada, né? Aquele salário mais adicional de no mínimo 50%. O reflexo é a diferença que essa habitualidade vai gerar no seu 13º, por exemplo. Pensa comigo. Ao longo de um ano inteiro, eu trabalhei ganhando R$1.000. Recebi 13º de R$1.000.
Quando eu entrei com a ação trabalhista e o juiz reconheceu 2 horas extras por dia, consequentemente, o meu salário ao longo daquele ano passou a ser de R$ 1.500, porque eu tive aquelas horas extras todo mês. Logo, quando eu olho para aquele 13º, eu verifico que tem uma diferença pendente. Isso é o reflexo. Esse reflexo o juiz pode deferir, ainda que não tenha havido pedido. É possível, mas jamais esqueçam de pedir no exame de ordem, tá, pessoal? Perde um ponto pesado se não pedir reflexos das horas extras na petição inicial no exame de ordem. Pedro Carneiro está perguntando, na ultra petita, quem pode reclamar? Só quem foi lesado? Pedro, teoricamente sim, né? Porque quando a gente pensa em recurso, a gente vai falar de sucumbência. Agora, por outro lado, quem pede também tem interesse em produzir um título executivo válido. Então, ele poderia aí dar uma embargada e dizer, excelência, obrigado aí pelos 10 mil, mas eu te pedi só 5. É só dar um toque assim no juiz, os outros 5 mil são nulos, né? Mas, ao pé da letra mesmo, só quem poderia reclamar é quem foi lesado, beleza? Mediante recurso. Outra questão importante ainda no que diz respeito ao princípio da demanda ou do dispositivo é que o 878 da CLT, antes da reforma trabalhista, dizia que o juiz do trabalho poderia executar a sentença de ofício, né? Ou seja, independente de haver um novo pedido da parte. Lei 13.467 altera esse dispositivo para dizer, olha, não pode. Quando transitar em julgado, a parte tem que fazer o pedido de execução. Se ela não fizer esse pedido de execução, começa a correr o prazo para prescrição intercorrente, de modo que se essa execução ficar parada por 2 anos, acabou, né? Então, aquilo que a parte ganhou na sentença, ela não vai levar porque ocorreu o fenômeno da prescrição intercorrente, que é um fenômeno importado lá da Lei de Executivos Fiscais. Pedro deve lidar bastante com isso, né, Pedro? Pedro ainda está lá na PAF? Me diga aí, você ainda está na Procuradoria-Geral do Estado. É um fenômeno importado da Lei 6830, que é a Lei de Executivos Fiscais. Mas a gente tem isso expressamente na CLT, tá, Rafael? Esse artigo 11 que eu estou colocando aqui é da CLT, beleza? Sempre que eu não botar de onde é o artigo, é porque é da CLT, tá, pessoal? Artigo 11 da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, importa definitivamente o Instituto da Prescrição Intercorrente, que era muito discutido antes da reforma trabalhista, né? Se ele seria aplicável ou não ao processo do trabalho. Hoje não há mais dúvida, ele é aplicável sim. As discussões hoje são de ordem do direito intertemporal, né? Eu aplico a prescrição intercorrente para qual processo? Para os processos que começaram a execução antes da reforma trabalhista, para os processos de conhecimento ajuizados antes da reforma trabalhista, mas que começaram a execução depois da reforma, né? Então você tem essas discussões aí de direito intertemporal, mas que é aplicável, não há mais nenhuma dúvida. Princípio da instrumentalidade das formas, basicamente igual ao processo civil, né? A gente tem que lembrar que os artigos 276 e 277 do CPC vão dizer para a gente basicamente assim, ó, o processo não é formal, né? Mas ainda que a lei traga uma forma específica, o ato não vai ser declarado nulo se ele atingir a sua finalidade sem causar prejuízo a ninguém. E aí a CLT vai trazer uma redação muito semelhante, dizendo assim, ó, artigo 794, né, nos processos trabalhistas, só vai ter declaração de nulidade quando os atos inquinados, né, os atos supostamente nulos, trouxerem manifesto prejuízo às partes litigantes. Sem prejuízo, não há nulidade. Então, a gente sempre vai perguntar, qual é o prejuízo que essa suposta nulidade trouxe? Se não há prejuízo, a gente não fala em nulidade. Tranquilos até aqui? Dúvidas? Saiu, foi, Pedro? Está estagiando em algum lugar agora? Como é que está? Pedro era estagiário da PGE, onde eu também trabalho, né? Aí ele trabalhava lá na parte de execução.
arrecadando dinheiro para o Estado, deixando o nosso erário mais riquinho. Muito bem, então, vamos falar um pouquinho de alguns princípios do direito material e a relação deles com o direito processual, né? Primeiro princípio que eu quero lembrar aí para vocês é o princípio protetivo. Vocês devem se lembrar que o princípio protetivo é o coração do direito material, né? A gente sempre comenta que ele é a origem, inclusive o Godinho fala para a gente que todos os princípios decorrem do princípio protetivo, né? E eu tenho que concordar com ele. Afinal de contas, proteger o empregado é a finalidade do direito material do trabalho. Mas essa não é a verdade do direito processual do trabalho. E aqui eu quero que vocês reflitam que, primeiro, a gente tem que entender que o direito processual do trabalho instrumentaliza o direito material do trabalho, né? Então, é ele quem vai garantir efetividade ao direito material. Mas eles também não podem ser confundidos, porque, veja, se eu entendo que o empregado é hipossuficiente no direito material, é o próprio direito material que corrige essa hipossuficiência. E aí a gente sabe que o direito material do trabalho traz uma série de proteções para o empregado justamente para reequilibrar essa relação contratual que é tipicamente desequilibrada, né? Se eu trouxer agora no direito processual novas proteções para o empregado, eu acabo desequilibrando a relação novamente e tornando o empregador um sujeito hipossuficiente. Então, aqui no direito processual, a gente vai falar em paridade de armas. Lembra que a gente comentou lá atrás? Não de princípio protetivo, mas princípio da paridade de armas, princípio da isonomia. Então, é para se criar uma igualdade entre as partes, tá joia? Então, se lá no direito material eu protejo o empregado, aqui no direito processual eu tenho que igualar, tá joia? Agora, a gente pode trazer lá do direito material do trabalho um princípio que está positivado no artigo 9º da CLT, que é o princípio da realidade sobre a forma. É aquele princípio que vai dizer para a gente assim, olha, qualquer disposição contratual que tenha o intuito de burlar a lei trabalhista será considerado nulo. É graças a esse princípio da primazia da realidade sobre a forma que a gente vai ter a possibilidade, por exemplo, de reconhecer um vínculo de emprego, ainda que tenha um contrato escrito de autônomo, né? Artigo 442 da CLT. Princípio do indúbio pro mísero ou indúbio pro operário também é um princípio de direito material do trabalho, mas que eu quero comentar com vocês, chamando a atenção, no sentido de que vocês não podem fazer paralelos com o princípio do indúbio pro réu lá do direito processual penal, porque no direito processual penal, o indúbio pro réu serve para analisar a prova, né? Então, o 386, acho que inciso 4º do Código de Processo Penal, vai falar para a gente bem assim, ó, se o juiz tiver dúvidas quanto ao cometimento do crime, não sabe nem se o réu cometeu ou se ele não cometeu, o juiz deve absolver. Aqui no direito processual do trabalho isso não vai acontecer de jeito nenhum. Se o juiz estiver com dúvidas sobre a ocorrência do fato, o juiz vai abrir a CLT, o artigo 818 vai dizer para a gente assim, olha, compete ao reclamante o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao reclamado a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. É a mesma disposição do artigo 373 do Código de Processo Civil. E aí a gente tem um exemplo da súmula 338 do TST, que é uma súmula que vocês conhecem, que é uma súmula que eu comentei com vocês quando eu dei aula sobre horas extras, né? Quem é que tem que provar a hora extra? Depende. Se a empresa tiver mais de 20 empregados, quem tem que provar é a empresa, porque ela é obrigada a manter pontos, né? Anotação de pontos. Muito cuidado, porque eram 10 empregados até um dia desses e mudou, não lembro por qual lei, foi pela lei, não lembro, mas mudou para 20.
Espero que não seja uma medida provisória que caiu e eu não estou me recordando. Mas, então, se a empresa tem mais de 20 empregados, ela é obrigada a manter o cartão de ponto. Menos de 20 empregados, ela não é obrigada a manter cartão de ponto, consequentemente, é o empregado que vai ter que provar que fez hora extra. E aí, então, o juiz vai decidir sempre de acordo com a distribuição do ônus da prova. A gente não tem, nesse aspecto, né, de análise probatória, um favorecimento do empregado, né, diferente do processo penal. Beleza, isso aí. Outro princípio típico do processo do trabalho não é exclusivo, tá, pessoal? É o princípio da informalidade. O processo do trabalho é extremamente informal, né? A gente tem aí, por exemplo, no artigo 791 da CLT, e súmula 425 do TST, o jus postulandi, que é aquela possibilidade que eu já comentei com vocês, da parte demandar e ser demandada perante a Justiça do Trabalho sem advogado. E esse dispositivo, 791, teve a sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo foi questionado à luz do artigo 131, que fala que o advogado é essencial à administração da justiça. A OAB foi lá e falou, que história é essa? Como é que o advogado é essencial à administração da justiça e na Justiça do Trabalho não precisa de advogado, né? E aí o STF foi dizer, olha, a gente tem que entender que, de fato, o advogado é essencial à administração da justiça, mas para haver justiça tem que ter acesso à justiça. E o acesso à Justiça do Trabalho tem que ser facilitado, né? Então, ele confirmou a constitucionalidade do 791. Outras provas de que o processo do trabalho é extremamente informal é o fato de que o juiz não intima as testemunhas, né? Elas comparecem independentemente de intimação, comparecimento espontâneo. Normalmente é a própria parte que fala, olha, fulano, eu queria que você fosse minha testemunha. E aí, no dia da audiência, essa testemunha comparece, né? Artigo 841 da CLT vai dispensar o despacho inicial, né? O processo civil é um pouco menos informal que o processo do trabalho. Petição inicial chega, o processo vai concluso para o juiz analisar a petição inicial. O processo do trabalho não é assim. O processo do trabalho, petição inicial chega, o próprio servidor ali da secretaria manda a notificação, cita o réu para esse réu comparecer na audiência, e é na audiência que o pau vai comer. Ali o juiz vai ver se tem algum problema na petição inicial e tudo. Isso é o que a lei prevê, tá, pessoal? Na prática, o pessoal das secretarias, das varas, faz uma triagem, né? Dá uma olhadinha assim, para ver se não tem nenhum defeito grave, porque daí, se tiver defeito grave, já manda para o juiz e o juiz extingue o processo, ou manda emendar, enfim. Né? Mas, teoricamente, não há despacho inicial. Princípio da oralidade, também, um princípio que não é exclusivo do processo do trabalho, mas que é marcadíssimo nesse ramo do processo. Talvez até mais marcado do que o processo penal, né? Então, a gente tem vários exemplos aí da oralidade no processo do trabalho. O primeiro deles é a possibilidade de reclamação verbal. Aquele empregado sem advogado, ele vai lá na Justiça do Trabalho e faz a reclamação dele de boca, né? Ele não leva por escrito. Segunda possibilidade aí é a possibilidade de defesa oral, durante a audiência fazer a contestação oral, né, no prazo de 20 minutos, se não houver acordo. Eu fiz isso uma única vez na minha vida, vocês sabem que eu não sou um advogado muito atuante, mas já aconteceu de eu fazer uma vez, um cliente que me contratou, tipo, na véspera da audiência à tarde, aí eu falei, olha, eu posso até ficar à noite estudando seu processo, mas eu não vou ficar de madrugada redigindo sua defesa. Então, se você quiser me contratar, eu vou fazer a defesa oral. E aí fui para a audiência, fiz a defesa oral. Evidentemente, pessoal, que ao lado do princípio da oralidade, a gente tem o princípio da escrituração, né? Quer dizer, o juiz ouviu a minha defesa, mas não ficou só na cabeça dele. O serventuário digitou as coisas que eu fui falando, né? Evidentemente. Outra prova do princípio da oralidade, as alegações finais, em regra, são orais no prazo de 10 minutos, né? Então, terminou a instrução, vai fazer as alegações finais ali, orais, e aí a gente parte para a segunda proposta de conciliação antes do juiz
sentenciar, que teoricamente também deveria ser em audiência. Protesto antipreclusivo também, outra marca do princípio da oralidade. Vocês já devem ter visto filmes, principalmente filmes norte-americanos, em que vai para uma audiência e aí o advogado, protesto, excelência, né? Já devem ter visto isso em alguma cena. Gabriel, lembra aí um filme que tem protesto. Isso não é uma realidade geral do direito processual brasileiro, né? Eu espero que vocês já tenham percebido, mas é uma realidade do processo do trabalho. No processo do trabalho, quando o juiz do trabalho profere decisões interlocutórias na audiência, a prática manda a gente fazer o protesto antipreclusivo. Então, muito cuidado, a Rafaela está lembrando para a gente das Suits, né? Que inclusive é uma série que eu preciso assistir para ver a menina, a Megan. Então, como funciona esse protesto antipreclusivo? Primeira questão importante, pessoal. A gente, advogado, não protesta contra o pedido do outro advogado, não, tá? A gente só protesta contra a decisão judicial, que é como se fosse um recurso informal, um recurso oral, né? Então, quando o juiz decide e você fica desagradado, você vai lá e fala, excelência, por gentileza, eu gostaria de registrar meus protestos. Você não vai gritar, batendo na mesa, protesto! Que, pelo amor de Deus, né? Quem vai decidir sua causa é o juiz. Você não quer tratar essa santidade, essa entidade paranormal de uma forma indelicada, né? Porque depois ele vai decidir. Igual vocês não querem quebrar meu coração durante minhas aulas, porque sabem que quem vai elaborar a prova sou eu. Então, vamos tratar o juiz com delicadeza. A gente pode chamar ele de várias coisas, mas na base da delicadeza, e aí tem uns vídeos do STF altamente instrutivos, né, para a gente aprender a se poupar desse mau sentimento durante as audiências, né? Ô, baixaria, brincadeira, tá, pessoal? Não é para aprender com isso, não. O judiciário não é uma baixaria, aquilo lá é algo extremamente excepcional. Então, o juiz decidiu e você não gostou da decisão, você pede para registrar os protestos, né? E aí o juiz registra lá em ata. A gente faz isso muito frequentemente quando o juiz indefere nossa testemunha. A gente está em audiência e fala, excelência, eu gostaria de ouvir a Nadine. Aí o juiz está com a pauta toda enrolada, ele vira para a gente e fala assim, doutor, o que a Nadine sabe disso aqui, doutor? Quem é a Nadine na fila do pão? E aí você vai lá e fala, não, doutor, mas é porque a Nadine ouviu dizer que não sei quem falou que tal coisa aconteceu. Meu amigo, o juiz não vai perder o tempo dele ouvindo Nadine. Ele vai dizer, pelo amor de Deus, né, doutor, não me faça perder meu tempo. E ele vai lá e coloca, requerida a oitiva de Nadine Santiago foi indeferida por este juízo mediante protesto da parte reclamante. Pronto, é isso, né? Aquela baixaria, é o protesto. E protesto é por quê? Não acontece isso não, pelo amor de Deus, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Pelo menos isso no Brasil é organizado. Então, isso é o famoso protesto antipreclusivo, tá, pessoal? Professor, protesto antipreclusivo está previsto em qual dispositivo da lei? Nenhum. Protesto antipreclusivo não tem previsão legal, ele é da prática forense, tá? Eu só estou falando para vocês porque a prática forense mostra isso mesmo. E qual é a importância, então, de registrar o protesto antipreclusivo? Lembra que eu pedi para ouvir a Nadine? A Nadine ia me falar que ouviu dizer que não sei quem disse. E aí, quando o juiz foi decidir, o juiz decidiu pela improcedência, dizendo que eu não tive provas, que eu não provei o alegado. Aí, meu amigo, agora é a hora em que os humilhados serão exaltados. Porque lá no seu recurso ordinário, que é o recurso cabível contra a sentença, você vai dizer, olha, por que não tem prova do que eu falei? Não tem prova do que eu falei, porque lá atrás eu pedi para ouvir a Nadine e o juiz não deixou. Então, e eu ainda falei, excelência, meu protesto, hein, pelo amor de Deus, você está errando. Aí, lá na frente, no recurso contra a sentença, você vai discutir o quanto aquela decisão interlocutória impactou na sua causa. E aí, eventualmente, o tribunal vai dizer que a sentença do juiz é nula por cerceamento de defesa.
Notem, pessoal, como que um simples doutor não precisa ouvir Nadine. Isso é uma decisão oral, né, proferida em audiência. Então, precisa ter o registro e precisa pensar que, se eu não registrar em ata a minha insatisfação, o meu protesto antipreclusivo, pode ser que lá na frente eu diga: ei, tribunal, sabe o que é? Não tem prova, é porque eu ia ouvir a Nadine. Aí o tribunal vai julgar o seu recurso, olha a ata da audiência, o juiz não botou nem o nome da Nadine. Porque é assim que os juízes fazem, muito frequentemente, como você não arrola, né? A Nadine não foi arrolada. Nadine não está lá no processo dizendo, o reclamante que ouvia a Nadine. Não. Lembra que eu comentei com vocês lá atrás que o comparecimento das testemunhas é espontâneo? Então, a Nadine só vai lá no dia da audiência. Não tem nenhum registro no processo. Se o juiz vira para você e fala na audiência, pô, doutor, não precisa não, doutor, vai ouvir Nadine para quê? E fica por isso mesmo, o tribunal vai dizer, não, realmente, foi o reclamante que não provou. O tribunal não vai ter a notícia de que a Nadine foi e o juiz do trabalho negou a oitiva da Nadine. Professor, os recursos trabalhistas são cabíveis em decisão interlocutória? Em regra, não, Nadine. Só são cabíveis recursos em decisões interlocutórias nas hipóteses da súmula 214 do TST. Beleza? E aí a gente vai aprender que tem também alguns sucedâneos recursais contra decisões interlocutórias, como é o caso do mandado de segurança contra a decisão interlocutória que defere ou indefere tutela antecipada. Isso aí está previsto na súmula 418, se eu não me engano, do TST. Em algum desses slides aqui eu vou falar sobre ela. Então é isso, pessoal. Olha, se tem um negócio que é oral na sua vida, é o processo do trabalho. Bote isso na sua cabeça. Próximo princípio importantíssimo do processo do trabalho, o princípio da conciliação. Tanto é assim que a gente tem obrigatoriamente pelo menos 2 propostas conciliatórias. Uma logo que a audiência é aberta e a segunda antes do juiz proferir sentença. Existem decisões de vários TRTs anulando sentença porque não foram feitas as 2 propostas conciliatórias. E aí, hoje, isso é um princípio, inclusive, do direito processual civil, né? O CPC de 2015 fala para a gente que o juiz deve intentar a conciliação a todo momento, né? No processo do trabalho, a gente tem algumas peculiaridades importantes, aí nas súmulas 259 e 418, que vão dizer para a gente 2 coisas. Na 418, a homologação do acordo é faculdade do juiz do trabalho. Então, ainda que reclamante e reclamado tenham chegado em acordo, o juiz do trabalho não é obrigado a homologar. E ele não é obrigado a homologar porque o juiz do trabalho tem a incumbência de zelar pelo princípio da imperatividade da norma trabalhista, pelo princípio da irrenunciabilidade do direito do trabalho. Então, se o juiz entender que aquela transação mascara uma renúncia, o juiz pode não homologar. Da mesma forma que o juiz do trabalho tem o dever de verificar se aquela transação não tem nenhum vício de vontade, uma coação, um erro, um dolo, enfim, qualquer vício da vontade que vocês aprenderam lá em direito civil. Consequentemente, pessoal, considerando que a homologação de acordo é uma faculdade do juiz, não cabe mandado de segurança quando o juiz disser não homologo. Então, imagina, reclamante e reclamado chegaram a um acordo. E o juiz falou, esse acordo eu não homologo. Ele pode fazer isso? Pode. O que eu posso fazer? Sentar e chorar. Não pode fazer mais nada. Sentar, chorar e esperar a decisão do juiz com relação àquilo que vocês haviam acordado e que pode ser que o juiz decida de maneira diferente. Não cabe, portanto, mandado de segurança contra a decisão que indefere a homologação de acordo trabalhista, independente de qual é o rito, tá? E outra questão importante que está prevista na súmula 259 é que a homologação de acordo no processo do trabalho só pode ser desfeita por ação rescisória, tá certo? E aqui eu quero destacar para vocês, vocês devem ter aprendido lá em processo civil 3, que a homologação de acordo no processo civil é desfeita mediante ação anulatória, né?
porque as sentenças homologatórias do artigo 487, inciso 3º, são sentenças que não têm conteúdo decisório, né? O juiz simplesmente confere eficácia de título executivo judicial à vontade manifesta pelas partes. Aqui no processo do trabalho é um pouco diferente. Aqui, considerando que o juiz tem faculdade de homologar ou não, a decisão homologatória tem conteúdo efetivamente decisório. E por ter conteúdo efetivamente decisório de mérito, ela só pode ser desfeita por meio de ação rescisória. Beleza? Próximo e último slide, que traz aí um princípio, enfim, pode ser que vocês nem chamem de princípio, efetivamente, alguns doutrinadores colocam isso aí na conta da hermenêutica processual trabalhista, né? E aí eu acabei botando coisa no slide que eu não queria. Então, olha só, quando a gente pensa no direito processual do trabalho, a gente está falando de um ramo do direito que é efetivamente autônomo, mas que naturalmente conversa com outros ramos, né, pessoal? Então, assim, o direito processual do trabalho é um ramo do processo muito parecido com o direito processual civil. Então, muito frequentemente, a gente vai utilizar o Código de Processo Civil. Não é à toa que eu estou pedindo que vocês leiam a Instrução Normativa 39 do TST, que trata da aplicação do Código de Processo Civil ao processo do trabalho. E essa instrução normativa existe justamente porque a CLT, lá no artigo 769, fala para a gente assim, olha, havendo lacuna e compatibilidade, eu posso aplicar o direito processual comum. E aí eu quero que vocês entendam que direito processual comum não é sinônimo de direito processual civil, tá, pessoal? Eu posso aplicar, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, e muito frequentemente a gente aplica. O CDC, por exemplo, é a nossa maior fonte para a tutela coletiva de interesses trabalhistas, né? Então, direito processual comum é qualquer coisa que não seja o direito processual do trabalho. Dá para a gente pensar até na aplicação do direito processual penal. Imagina, por exemplo, que um determinado juiz do trabalho louco manda prender a Nadine porque ela usou o celular na audiência. Pelo amor de Deus, né, gente? Cerceou a liberdade de locomoção, cabe habeas corpus. Quem vai julgar o habeas corpus contra ato do juiz do trabalho? O Tribunal Regional do Trabalho, tá, pessoal? O TRT é que vai julgar esse habeas corpus. E aí, o TRT vai ter que pegar o Código de Processo Penal para resolver esse habeas corpus, tá joia? Ou pensar numa outra situação, né? Esse exemplo hipotético, pessoal, foi um exemplo que quase aconteceu, tá? Uma juíza do trabalho aqui em Porto Velho ameaçou de prisão uma pessoa que estava usando o celular durante a audiência. E o argumento dela foi, porque eu tenho que velar pela incomunicabilidade das testemunhas. E, de fato, né? Quem está lá fora aguardando para depor não pode saber o que está acontecendo aqui dentro. Então, ela tem que velar, mandar prender um pouco mais, né? E esse dispositivo de 769 é um dispositivo que a gente vai aplicar à fase do processo de conhecimento, tá? Meu Deus do céu, quanta merda eu fiz nesse slide. Na fase de conhecimento. Processo de conhecimento. Vou ter que corrigir lá no Google. Já na fase de execução, o artigo 889 da CLT fala que a gente vai buscar primeiro a Lei de Executivos Fiscais, que é a Lei 6830, e depois o Código de Processo Civil. Claro, mais uma vez, desde que haja omissão na CLT e compatibilidade. Tranquilo até aqui? Beleza. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Beleza. Gente, vou botar mais uma música aqui. Quem quiser sair, pode sair, mas eu quero que vocês desfrutem, porque eu fiquei vendo aí Isa com Gil, e eu lembrei de Ivete com Gil, que é muito bom também. Enquanto a gente vai se despedindo, vou botando mais uma musiquinha. Não vou botar não, que eu fechei